grupo ali, orando, é que Jesus Cristo está voltando. Amém. Amém, Jesus. Obrigada. Essa é a nossa maior e bendita esperança. Jesus Cristo, ele precisa voltar. Moleque, por que Jesus precisa voltar? Você está gostando do jeito que está? Não. Nem um pouco. As coisas estão ficando mais fáceis e difíceis. Difíceis. Está apertando para Então tudo. Jesus Cristo é a nossa bendita esperança. E o que adiantaria a semana do Calvário, o que adiantaria Jesus Cristo ter morrido na cruz do Calvário? De que adiantaria Jesus Cristo ressuscitar no terceiro dia? De que adiantaria ele ter sido assunto aos céus depois de 40 dias, se ele não voltasse? De que adiantaria? Verdade. Então Jesus Cristo, ele veio aqui, para esta terra com uma missão. Qual foi a missão? Buscar e salvar aquele que havia se perdido. Buscar e salvar aquele que havia se perdido. E quem se perdeu? Nós. Nós nos perdemos. De que, irmão Alex? Irmãos, nós somos descendentes de quem? De Adão e Eva. Eles cometeram pecado, sim ou não? E seus filhos nasceram do pecado. Do pecado. E a morte entrou, e nós sabemos o que está acontecendo hoje. Mas Jesus Cristo, ele entra em cena. Em que momento ele entra em cena? Nós falamos aqui na sábado, à tarde, o tema da mensagem, as marcas de Cristo. Cristo, ele, quando ele entra no cenário, ele deixa as suas marcas. Você já tomou uma posição ao lado de Jesus? Você sabe o quanto Jesus Cristo ele te marcou de uma forma positiva e você aceitou ele como o único Senhor e Salvador da sua vida. É por isso que tem que ser público a sua declaração de amor. Qual é a maior declaração de amor que uma pessoa possa dar a Cristo quando tem encontro com Cristo? Qual é a maior declaração de amor? Entregar a sua vida. É entregar a sua vida. De que forma? Através Do batismo. do batismo. Uma declaração pública. É uma declaração pública. Ele te marcou. Então, irmãos, a gente vai ter batismo aqui. Amém. Glória a Deus, aleluia. Não, domingo. Então, domingo, você está convidado para um batismo. Haverá uma festa no céu. Obrigada, Senhor. E essa declaração é uma declaração pública. Quando nós falamos que amamos alguém, a pessoa que está ouvindo essa declaração, ela espera o que de você? Diga para mim. Não sabe? Se você corresponda com aquilo que você está falando. Quando você fala que ama, você cuida, você trata bem, você não ofende, você não humilha, você não pisa, não é isso? Você respeita. Essa declaração de amor tem que vir o quê? Com a atitude. Jesus Cristo, ali no livro de João, vamos abrir daqui a pouquinho, não sei abrir agora, ali no livro de João, capítulo 3, versículo 16, João escreve assim: e Deus amou o mundo de quê? Como que Deus amou o mundo de tal maneira? Ele fala: Deus amou o mundo de tal maneira. Como o Senhor amou o mundo de tal maneira? Simples assim. Dando o quê? Seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. Você vai ter somente através de Cristo Jesus. Amém? Somente. Então, quando João escreve que Deus amou o mundo, não foi somente por palavras, mas teve uma ação. Qual foi a ação do grande amor de Deus por nós? É enviar quem? Jesus, seu único filho,
Será que foi fácil, irmãos, para o céu? Porque durante 33 anos o céu ficou vazio. O céu ficou vazio. O céu não tinha mais a presença do Senhor Jesus. Jesus se encontrava onde? Chegou o momento de Jesus Cristo marcar esse planeta. Marcou ou não marcou? O que seria desse planeta se não fosse essa maravilhosa história, se não fosse a vida de Jesus Cristo? Abram suas Bíblias. O livro de Isaías. Isaías 53, versículo 6. Todos nós, 53, 6. Todos nós andávamos o quê? Desgarrados como ovelhas. O que é uma ovelha desgarrada? É uma ovelha perdida. É uma ovelha sem rumo. É uma ovelha sem direção. Sem propósito. É o que está dizendo aqui o profeta Isaías. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele. Ele quem? A iniquidade de nós todos. A missão de Jesus, as marcas que Jesus iria deixar nesse planeta, eram um resgate de quem? Da minha vida e da sua vida. E ele entra no cenário no tempo devido. O céu é muito organizado. Você sabia disso? Deus, ele gosta das coisas do quê? Bem o quê? Organizado. Nós vamos ver isso. Então nós estávamos perdidos. Se Jesus Cristo não viesse e fizesse o que ele fez, eu tenho certeza que eu e você estaremos aqui. Não estaremos aqui. Quando Jesus Cristo ele nasce, tinha uma pessoa que queria ver ele morto, porque ele não entendia direito qual era a missão dessa criança. Quem queria ver ele morto? Satanás. Satanás, ele tremeu quando Jesus Cristo apareceu. Quando ele nasceu, né? O aparecimento do seu aparecimento. E Jesus Cristo, ele veio no momento oportuno. Quer ver isso? Vamos lá para o livro de Gálatas. Gálatas capítulo 4. Versículo 4 diante. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou quem? Seu filho. Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Que porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que se chama Abba Pai, o Paizinho. De sorte que já não és escravos, porém filho, e sendo filho também, herdeiro por Deus. Quando você não tem Jesus Cristo na sua vida, quando você não aceita Ele como o seu único Senhor e Salvador, você é o quê? O que você leu aqui? Você é escravo. Aqui está bem claro. Ele entra na plenitude do tempo, porque a lei não pode ser o quê? Quebrada. E os nossos pais fizeram o quê? Pecaram. No dia que você comer desse fruto, certamente vocês vão fazer o quê? Morrer. A morte não era um sono, a morte era uma morte
morte eterna. E quem assumiu essa responsabilidade de pagar esse alto preço? Aquele mesmo que falou para os nossos pais: no dia que você comer, certamente vocês irão morrer. E agora Jesus Cristo, ele toma a frente, porque ele não quebra a lei, ele veio cumprir a lei. E a lei, qual é o salário do pecado? A morte é o salário do pecado. Todos aqueles que vivem na prática do pecado, qual é o fim dessa pessoa? Mas, irmão Alex, nós não somos pecadores. Ser pecador é uma coisa, viver na prática do pecado é outra. Então Jesus Cristo, ele veio na plenitude do tempo. Quando Jesus Cristo, ele aparece no cenário, as coisas não estavam boas, estava, igreja? Nós vimos aqui no sábado, claramente, o que aquela sociedade tinha como comportamento de tratar crianças que nasciam com alguns defeitos. Eles tinham o costume de pegar aquelas crianças que nasciam com algum tipo de doença física e abandonar nas matas, entregar a qualquer pessoa. Eles não se importavam com crianças que nasciam com defeito. As crianças não eram respeitadas como elas são hoje, não existiam leis para isso. Pense numa mãe que vê seu filho com um problema físico e agora vai para algum lugar, em uma mata, e abandona o recém-nascido. Isso é cruel? Naquela época era uma coisa comum. Pense nisso. As mulheres não tinham sobre elas, como tem hoje, leis que protegem. Temos lei hoje que protege as mulheres? Sim, muito forte, né? Naquela época não existia isso. Naquela época as mulheres não tinham valor quase nenhum. Mas na caravana de Cristo Jesus tinha o quê? Mulheres. Se lembram quando foram apedrejar Maria? Maria Madalena, lembra disso? Quem estava em adultério? E mais quem? O homem. Cadê o homem da história? Ele é levado para ser apedrejado? Não. Somente a lei de Moisés falava que os dois tinham que ser o quê? Mas pegaram somente ela. E Jesus Cristo, quando ele aparece na plenitude do tempo, ele veio colocar as coisas em ordem. Amém, aleluia. Quando Jesus Cristo ele entra na sua vida, ele vai colocar a sua vida em ordem. Glória a Deus, aleluia. É por isso que o diabo não quer. O inimigo ele quer que a sua vida seja uma vida desorganizada espiritualmente. Vai viver na vida, até a porta da graça se fechar. O que é o fechamento da porta da graça, né? Uma porta que realmente fecha e acaba? Não, não é uma porta que simplesmente fecha e acaba. Acaba a intercessão. E Jesus Cristo, ele veio colocar tudo em ordem. Amém. Mas também naquela época era comum também aquelas pessoas se preocuparem mais com as tradições do que com o amor para com o próximo. Quer ver o exemplo que nós falamos aqui no sábado? Existia uma lei naquela época chamada lei de Corbã, aonde um filho, ao ver o seu pai já idoso e não querendo cuidar mais, ele levava para o templo uma quantia em dinheiro e ali falava para o sacerdote: essa oferta é de Corbã, eu já não tenho mais responsabilidade com meus pais. E o sacerdote aceitava aquela oferta e aquele filho já não tinha mais responsabilidade com seus pais. E seus pais poderiam morrer à míngua. Naquela época existia isso. E Jesus Cristo aparece na plenitude dos tempos. Como estavam os tempos? Os tempos não estavam fáceis. A primeira mensagem que Jesus Cristo ele pregou em uma sinagoga, onde ele falou a pura verdade, o povo queria fazer o que com Jesus Cristo? Matá-lo. O povo queria justiça. Estava vivendo pelo jugo dos romanos.
mas a crueldade também estava em seus corações. E Jesus Cristo aparece nesse momento, na plenitude do templo, para consertar, para arrumar, para dizer: eu estou aqui. A promessa aqui, o que foi escrito, aliás, pelos profetas, eu estou aqui para cumprir. E Ele cumpriu isso. Amor através de amor. Cuidado acima de cuidado. No domingo nós falamos das pessoas que eram vistas também pela sociedade como pessoas que não prestavam mais, era como se fosse lixo. Um leproso naquela época não tinha oportunidade de ser curado nem se tratado. Eles entendiam claramente que aquilo era o quê? Um castigo de Deus. E se é castigo de Deus, tem que morrer bem distante de mim. Então o leproso, quando ele andava com sinos, porque as pessoas ouviam: olha, está vindo aí um leproso. Jesus Cristo teve encontros com um leproso, sim ou não? Nós falamos aqui no domingo que Jesus Cristo, ao ver aquele leproso, o que ele faz? Ele se aproxima do leproso. E o que ele faz antes de curar o leproso? Quem lembra aqui que fez domingo? Jesus Cristo, ele toma uma atitude que pelos sacerdotes aquilo era proibido. Ele toca no leproso. Ele aperta a mão do leproso, ele abraça o leproso. E depois daquele momento, ele cura o leproso. Senhor, se tu quiser me curar, me cura. Não era isso? E Jesus fez o quê? Você está precisando hoje de alguma cura? Tanto física como espiritual? Você está precisando? Deixa Jesus Cristo então te tocar essa noite. Ele pode todas as coisas. Ele entra na plenitude do tempo para em 3 anos e meio mostrar o que é o céu. Ele foi atrás, como nós falamos aqui no domingo, ele foi atrás de um endemoniado que nem judeu era. Eles tinham um péssimo costume, essas pessoas chamadas gerazenos, cidade de Gerasa. Qual o costume que eles tinham? Eles cuidavam de quê? De porcos. E para um judeu, uma pessoa que cuida de porco não presta, é contra a lei, não são bem vistos. Mas Jesus Cristo não está ali para olhar para essa pessoa se cuida de porcos ou não. Ele estava ali para quê? Para libertar o cativo. Amém. Ele vai a qualquer lugar para salvar. Porque aquele endemoniado, aquele homem, como nós falamos aqui, não dá tempo para a gente tratar os detalhes, mas nós vemos aqui que ele vivia aonde? Aonde esse endemoniado vivia? Nos sepulcros. Vivendo, o que tem no sepulcro? Cadáveres. Cadáver. Eu comentei aqui, eu estava fazendo uma missão, e eu caí, na época, né, dentro de um sepulcro. Então, destino, irmãos, isso não é nada legal, né? Você está dentro de um sepulcro, bicho, carne podre, osso, e esse endemoniado vivia o quê? Ali. Preso por milhões, com legiões de demônios, mas ele tinha dentro dele raciocínio. Nós temos livre-arbítrio para que até no pior momento da sua vida, aonde você pode estar, em qualquer lugar que o inimigo te colocou, você tem na sua consciência, porque Deus deu isso, o livre-arbítrio, e você na sua mente você pode clamar por socorro. E ele fez o quê? Isso, ele clamou por socorro. No íntimo dele, sem ninguém ver, nem os demônios ouvirem, ele clamou por socorro. E quem aparece? Jesus. Jesus.
Jesus Cristo, quando ele aparece na sua vida de verdade, quando ele entra na sua vida de verdade, ele vai trazer mudanças muito boas. Amém. Mas, irmão Alex, eu não terei mais problema? Não, você vai ter muitos problemas, porque você está nadando contra o quê? Uma maré, uma correnteza. Mas, mesmo você enfrentando todos os problemas, Ele estará com você. Amém. Porque Ele fez uma promessa. Você pode falar para Deus assim, quando você passar por luta: Senhor, o Senhor me prometeu que todos os dias eu estará comigo. Não foi isso que Ele falou? Todos os dias eu estarei com vocês, até A consumação. a minha vida. Então você pode fazer isso. Eu estou me sentindo triste. Fale com Jesus. O Senhor me prometeu que Ele me daria paz, traria no meu coração alegria, me ajuda. Você tem um Deus à sua disposição. As pessoas aí fora, irmãos, elas não pensam sobre Jesus Cristo. Se pensam de uma forma superficial. E às vezes até mesmo nós que estamos aqui dentro, muitas das vezes nós estamos pensando de uma forma que é superficial. Sabia disso? E não podemos isso. Deus, Ele deseja que você fale com Ele. Ele ouviu aquela voz e foi atrás daquele endemoniado. Naquele momento que ele chega na cidade dos Gerazenos, naquele momento aquele endemoniado, ele corre em direção a Jesus Cristo. E os discípulos todos correram para onde? Se esconderam porque tinham medo. Mas Jesus Cristo estava ali parado, olhando aquela pessoa que ele iria salvar, irmãos. Porque quando você chama Jesus Cristo para a sua vida, Ele já está fazendo um plano para te salvar há muito tempo. Não é de uma hora para outra. Olha, a pessoa, o João me aceitou, agora eu tenho alguns planos para ele. Não, os planos já estão feitos. Glória a Deus. Os planos já estão ali. E quando você toma a posição de andar ao lado dele, Ele entrega esses planos para você, gradativamente. É por isso que o apóstolo Paulo fala: olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas elas. Rapaz, isso aqui deu errado, vai cooperar para o bem. Eu amo a Deus, Ele sabe disso. Você não está plantando coisas ruins, diferentes, de consequências. Estou falando de coisas que estão acontecendo, as coisas vão cooperar para o bem. Está passando por alguma luta, alguma dificuldade, algum problema, seja físico, espiritual, mental, está vivendo com o Senhor, vai cooperar para o bem de alguma forma. Isso é promessa. Vai cooperar para o bem. Porque a palavra dele, eu sempre falo isso para as pessoas. Se você anda com Jesus Cristo, você tem as marcas de Jesus. E sobre você está o nome dele. E o céu é testemunha disso. Não tem como você ser derrotado. É impossível. Haverá lutas, muitas lutas, mas derrota não. Pois sobre você está o nome dele. Amém. Aleluia. E para finalizar, o tema também de hoje fala que Ele nos deixou uma orientação. Você que já tomou uma posição ao lado do Senhor, você tem uma missão também. É uma missão fácil? Não. Vamos lá para o livro de Mateus, capítulo 28. Olha só o que diz. Ide. Não é uma missão fácil, mas também não é uma missão Impossível. Versículo 18, a partir do versículo 18 até o 20. Jesus aproximou-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu E na terra. e na terra. Olha, Jesus Cristo não tinha autoridade, não? Tinha ou não tinha? Tinha. Tinha.
Jesus Cristo ele tinha autoridade, mas por que toda autoridade lhe foi dada? Irmãos, nós temos que entender uma coisa, talvez você não ouviu isso que eu vou te dizer, mas teve um momento na história dessa terra que o representante dessa terra era Satanás. Ele era o representante dessa terra. Os primeiros representantes, os nossos pais, falharam e entregaram de bandeja esse planeta. E Jesus Cristo passou agora a ser o quê? O representante dessa terra. Mas para isso, ele teve que fazer o quê? Pagar a nossa dívida. Pagar a nossa dívida. Satanás não queria entregar a autoridade que ele tinha nessa terra, porque ele falou bem claro para Jesus, na última tentação no deserto: olha, se você prostrar e me adorar, eu darei todos os reinos, porque a mim for entregue. E eu a dou a quem eu quiser. E eu dou a quem eu quiser. Olha que afronta. Então Jesus Cristo, quando ele morre na cruz do Calvário, ele passa a ser agora quem? O representante dessa terra. É por isso que não precisamos orar e pedir a outro qualquer intercessor. O nosso único intercessor é quem? Jesus. É Ele. Então ele fala: toda autoridade me foi dada. Eu tenho autoridade sobre o planeta. Eu peguei ele de volta. Eu resgatei ele. Ele Bom pastor. resgatou a cada um de nós. Bom pastor, né? Você pertence a Deus duas vezes: pela criação E pela redenção. Vai deixar isso escapar das suas mãos? Como assim, irmão Alex? Não estou entendendo. Como é que eu posso deixar escapar da minha mão? É se você viver uma vida sem aceitá-lo como o Senhor da sua vida. Lembra daqueles homens que estavam presos com Jesus Cristo? Um queria somente como Salvador. Muitas das vezes nós queremos só Jesus como Salvador. Está com um problema? Vai até Jesus para ele te salvar. Isso é válido. Mas um queria somente isso na cruz. Tire a gente daqui, seja o nosso Salvador. Mas Jesus Cristo não quer somente ser o seu Salvador. Ele quer ser o quê? Senhor. Senhor. Aí já muda, né? Quando ele é seu Salvador, ele vai te salvar, ele vai te dar ajuda. Mas quando ele é seu Senhor, sabe o que ele vai dizer? Olha o que está escrito aqui no versículo 19: agora ele é o seu Salvador, então ele te dá uma ordem: ide, portanto, fazer discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha a responsabilidade de você que já aceitou Jesus Cristo. Olha a responsabilidade que você tem. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho Dito. ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mas, irmão Alex, eu ainda não tomei a decisão ainda definitivamente ao lado de Jesus. Eu respeito isso. Ele te ama. Amém. E te chama também. Ele não quer que você deixe essa decisão para o último momento da sua vida. Eu estava conversando com uma senhora e ela falou para mim assim: eu tenho orado pela minha filha. Eu já perdi uma irmã dessa no álcool. 50 e poucos anos de idade. O álcool matou a minha filha. Eu tenho outra agora de 50 e poucos anos também, que o álcool está matando também. Jesus Cristo, Ele pode salvar a minha filha? Pode. Mas por que, irmão Alex, eu orei 31 anos pelo meu marido? No seu leito de morte, ele não aceitou Jesus. Ele morreu perdido. Ela falou assim: falei, irmã, Deus respeita o livre-arbítrio.
A oração que a senhora faz, que é de interceder, Deus ele vai criando ao longo do tempo situações aonde a pessoa que a senhora está orando está vendo. A senhora orou por 31 anos, mas ele não quis, Deus respeitou isso. Dói. E mas a minha filha, ela continua embriagada. O médico falou: você não vai muito longe, a cirrose já chegou à porta da sua vida, você tem que parar. Eu tenho falado para ela, mas ela não quer, ela gosta de beber. Eu falei uma coisa muito dura, mas que é uma grande verdade que eu vivi isso. Existem pessoas, irmão, que aceitam Jesus Cristo para morrer. No leito de morte, ela dá uma oportunidade sincera e Jesus Cristo salva. Isso aconteceu com a minha mãe, falei para ela. Minha mãe aceitou Jesus Cristo para morrer. É doloroso? É. Mas, por outro lado, me conforta, porque eu vou ver ela no mundo da ressurreição. E eu falei para ela: olha, continue orando, não desista. Deus ele vai criar situações para que ela possa vir. Cazuza, né, Alex? Cazuza, né? Talvez amanhã eu conto uma história da Cazuza. Cazuza aceitou Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida. Finalzinho, né? Eu conto um pouco dessa história. Que é a hora da história. Então, assim, se você ainda não deu uma oportunidade real, né? Oportunidade real. Dê uma oportunidade real para o Senhor. Amém. Para que Ele possa trabalhar na sua vida. Jesus está voltando. Amém. Eu sempre conto, né, na casa da nossa irmã Simone, a viagem que nós vamos fazer, né? De 7 dias. Está na Bíblia, no Apocalipse. As pessoas leem a Bíblia, né? E não compreendem, mas existe uma viagem de 7 dias até chegar ao céu. Eu falei: como é que vai ser essa viagem? Eu fui contando alguns detalhes, irmãos. Deus ele preparou o céu para você. O céu. Esse mundo aqui, ele vai ter fim. E o fim não está longe pelas coisas que nós estamos vendo. Mas o moleque sempre aconteceu. Sempre aconteceu as coisas, desde a época de Jesus Cristo. Mas é a intensidade que está maior. É a intensidade. A intensidade está muito grande. E ela vai aumentar ainda mais. Eu estava vendo hoje uma matéria sobre Taiwan e China. Está tendo um conflito ali, grande. Estão falando de bombas. Mas Deus tem segurado os ventos. Porque China é um país muito forte. Você não pode atacar algumas bases da China. Então as coisas estão acontecendo. Mas por que não inflamou ainda? Não inflamou ainda. Porque Deus está segurando os ventos. Mas chegará um momento que ele vai fazer o que, Marcelo? Soltar. Ele vai soltar. Nada mais vai impedir. Não haverá mais acordo de paz. A economia vai rachar no meio. E se você não estiver preparado hoje em Cristo, você não vai suportar. Isso está na Bíblia que eu estou falando. Daniel fala que haverá um tempo de angústia tal qual nunca houve antes. Desde que houve nação, isso vai acontecer. Você acredita, não? Então hoje é o dia de você dar oportunidade. Hoje é o dia de você permitir que Cristo também venha marcar a sua vida. Que Deus te abençoe nessa noite. Nessa caminhada. Que você dê uma oportunidade. Você também está na igreja, que já é batizado. Também dê mais oportunidade para Jesus. Amém. Porque às vezes nós estamos na igreja, irmão, estamos com o coração completamente inflexível. Não, é? Longe. É só pisar no nosso pé que a gente já se ama. Não, é? É só alguém fazer alguma coisa que a gente não quer perdoar. Não, é? Então temos que tomar cuidado com isso. Porque se Jesus Cristo, ele faz parte, tem te marcado, você tem que ter o sentimento que houve. Neste momento nós vamos ter um louvor especial. E depois nós vamos fechar a oração. É a Bíblia.
Glória a Deus. Glória a Deus. Deus ele é contigo. Uma prova disso foi a entrega do seu filho amado por cada um de nós. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja teu santo nome, porque nós entendemos que na plenitude do tempo Jesus Cristo veio a esse mundo cumprir a promessa de nos resgatar de um erro terrível que aconteceu lá no Jardim do Éden. E o salário do pecado é a morte. E Jesus Cristo pagou um alto preço
para que pudéssemos estar aqui hoje. Amém. Sabemos, Senhor, que o Senhor está aqui entre nós agora. Glória a Deus. Sabemos que os seus santos anjos estão aqui conosco também. Sabemos, Deus Espírito Santo, que o Senhor está apelando para alguns corações nesse momento. Continue, Senhor. O Senhor conhece, o Senhor sonda cada coração que está aqui. O Senhor conhece, o Senhor sabe das necessidades. Então que o Senhor venha trabalhar nesses corações, em nossos corações. Que possamos a cada dia estar entregando as nossas vidas em tuas mãos, Senhor. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ó Senhor, quanta oportunidade nós estamos tendo, porque nós compreendemos pelas Escrituras Sagradas que haverá um momento sombrio em cima desse planeta, Senhor. Antes da volta de Cristo Jesus, as coisas vão acontecer, mas o Senhor estará com o seu povo selado, separado, redimido e resgatado pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Amém. E essas pessoas estarão protegidas. Ó Senhor, que possamos ser essas pessoas em nome de Jesus Cristo. Que possamos nesse momento entregar os nossos corações a Cristo Jesus. Nós compreendemos que os anjos relatores estão relatando todos esses momentos que nós estamos tendo de oportunidade de viver uma vida mais íntima com o Senhor, de entregar definitivamente os nossos corações. Tudo está sendo anotado, Senhor. Não haverá desculpa naquele grande dia, Deus. Que hoje venha ser o dia que venhamos entregar de uma forma completa e definitiva as nossas vidas nas mãos de Cristo Jesus. Amém. Toma agora a nossa vida a ir para a nossa casa nesse momento. Nos guarda, nos proteja do vírus e do mal. E que amanhã, às 19 horas, possamos estar aqui por mais um encontro, Senhor. Por essas bênçãos lhe pedimos em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Tenham todos uma ótima noite na vontade de Jesus. Valeu, obrigado, meu querido. Obrigado.